O ser humano é muito valioso e a morte dele é algo horrível, detestável. Por isso, se nós temos algum tipo de piedade, não podemos aplicar pena de morte. Acho que a gente não precisa usar muito do nosso intelecto nem do bom senso para a gente concluir que a morte é alguma coisa ruim. E é exatamente por isso que um homem não deve matar o outro. Um homem não deve matar o seu semelhante. Como assim semelhante? De onde é que a gente tirou isso? Por que a gente dá tanto valor para o ser humano? Parece até que o ser humano tem algum tipo de aspecto divino. Esse conceito de um alto valor dos seres humanos vem da ideia que um Deus criou o ser humano e colocou a sua imagem nesse ser humano. Assim, esse Deus faz esse ser a sua imagem e semelhança. E por Deus ser santíssimo, a imagem que ele coloca de si no homem é de alguma forma análoga. E sendo assim, dadas as devidas proporções, ela é sagrada. Deus deve ser amado acima de todas as coisas. E é exatamente por isso que os homens, por ter a imagem de Deus, devem também ser amados e respeitados. E isso não é uma questão de pouca importância. Todo o ser humano merece respeito, porque ele carrega a imagem divina. E não só isso, é uma ordem de Deus para que você ame o seu próximo. Porque se Deus merece respeito, o homem, que tem a sua imagem, de forma análoga, também merece respeito. Assim, a regra máxima é: ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Assim, a gente vê que a punição de morte são apenas para os casos de desobediência total desse princípio de amor, quando são cometidos assassinatos, estupros, sequestros e coisas similares. A pena de morte ela não é demasiadamente severa. Porém, ela é justa, considerando que Deus tem um altíssimo valor e o homem, de forma análoga, também tem muito valor. Dessa forma, quando Deus tem muito valor e o homem também tem muito valor, uma pena justa nesses casos também deve fazer juízo a esse valor. Mas e se a gente desconsiderar esse Deus aí? Ou até se a gente desconsiderar a imagem de Deus no homem? O que é que faz da vida humana valiosa? Qual o valor da vida humana? Bem, para um austríaco lá na Alemanha, quem era importante era ele próprio e as pessoas que fossem semelhantes a ele. Dessa forma, os judeus que não eram semelhantes aos arianos não eram importantes e poderiam ser exterminados. De acordo com alguns escravagistas, os negros não têm tanto valor. Na verdade, eles até têm um valor parecido com um burro de carga. Se ele não serve para trabalhar, para mim, ele realmente não tem valor. Quando Deus é diminuído, a sua santidade é diminuída, a imagem de Deus no homem também é diminuída. Ou até se a gente continua com um Deus de valor, mas retira o valor da imagem dele contida dentro do homem, os idosos holandeses precisam fugir do seu país, porque qual que é o valor de um idoso? Se ele não consegue contribuir com a sociedade, ele perde o valor. Assim, os idosos precisam fugir com medo de eutanásia. Quando o homem determina o que tem valor e o que não tem valor, crianças que estão ainda na barriga de suas mães, elas são apenas a hipótese de uma vida. E essa hipótese pode ser descartada. Quando o valor de Deus diminui, o valor do homem também diminui. Quando Deus é apagado, o homem desaparece. Quando o homem ataca a Deus, ele acaba destruindo a si mesmo. Quando o homem faz leis, ódio é a teoria e destruição é a prática.